Então, meus irmãos, nós já estudamos método devocional, método biográfico, método analítico, método histórico, método sintético. Agora nós vamos ver com um pouco mais de detalhe o método histórico e somente uma definição do método cronológico e outros métodos como geográfico, doutrinário ou teológico, método epistemológico. Vamos, como eu tenho dito, ao longo das aulas, não só dessa, os métodos são muitos. Os métodos são muitos. E cada manual, cada livro, cada apostila que você pegar, seja isso de sermão ou de estudo bíblico, você vai ver alguns métodos mudando de nome. Mas, como já advertido, o método é só um método, é só um ponto de partida. Né? Mas todos eles vão estar levando consigo as regras, os princípios de interpretação já estudados. Como já falado, todos eles têm como base o estudo indutivo. Então nós vamos dar uma olhada aqui no estudo histórico, no cronológico, no geográfico, doutrinário, epistemológico e no tipológico. Lembrando sempre que cada método de estudo é apenas um método. Além disso, como pode ser visto no esquema apresentado no slide anterior, são muitos métodos, mas os princípios fundamentais regem todos. O método histórico, definição. O método histórico é o método usado para se aproximar do livro que quer estudar para reconstruir a situação histórica no qual o livro foi produzido e para determinar as implicações que tem para a nossa época. É muito interessante esse método porque ele, na verdade, essa reconstrução da história, em todos os métodos nós temos em alguma medida com preocupações mais específicas de algum aspecto social, um aspecto geográfico, um aspecto político, cultural. Esse não, esse vai se deter mais na história, né? Em alguns momentos lançando mão até de história dos povos vizinhos, né? Que estão ao redor do povo de Deus. Vamos pensar no Antigo Testamento, né? Desde a saída do povo do Egito até a divisão do reino, ou na verdade até Malaquias, você tem sempre Israel, o povo de Deus, em conflito em alguma medida com os povos que o cercavam, né? E nesse momento fica até aqui uma dica, há um livrozinho chamado Os Outros da Bíblia, que ele vai passar um olhar não tão profundo, mas assim panorâmico, muito interessante, nos povos que acompanham a história do povo de Deus ao longo da revelação progressiva, aqueles povos que estiveram sempre lado a lado, caminhando na história paralela ao povo de Deus. Então vale a pena conferir esse livro. Então o método histórico ele está sempre focado na reconstrução da história nos detalhes menos valorizados nos outros métodos. No método histórico ele vai valorizar esses pormenores, né? Como eu disse, nos outros métodos a gente reconstrói a história em parte. Nesse método não, a gente tenta reconstruir toda a história. Falando um pouco da história da Bíblia, o Dana, no seu livro Mundo do Novo Testamento, ele diz: todos os livros ou discursos do Novo Testamento têm certo traço de conexão com uma situação histórica definida. Com exceção de alguns poucos exemplos, podemos discernir com um nível elevado de certeza o que eram essas situações. Homens no meio de experiências de suas vidas, para fazer face aos problemas e exigências que lhe eram impostos pelo meio ambiente, escreveram ou proferiram suas desapaixonadas mensagens. O conhecimento dessas situações históricas aumenta num grau imensurável a compreensão e apreciação do livro ou passagem que se estiver considerando. É aquilo que a gente tem falado acerca do estudo do contexto, né? Ele tem um valor sem igual para a gente. Ele vai nos dar uma dimensão muito maior daquilo que o livro, a fala representou para os autores da época.
Desculpa a mexida aqui na câmera, porque para um melhor enquadramento aqui para vocês. Seguindo, a importância do método histórico é de grande valor na interpretação. É de grande valor na interpretação. Para se entender um livro, é necessário conhecer o seu background. Exemplo, Salmo 51 e 52. A gente sabe aquele salmo de contrição e de confissão de Davi. E quando a gente entende o que estava acontecendo naquele momento, aquela história, a história que antecedeu a morte do seu filho, o adultério, a morte de Urias, a gente tem uma percepção maior do salmo e da profundidade do que o Davi estava falando. Os profetas, aqui tem até um erro, profetas menores, não é profetas menores, os profetas de maneira geral. Quando esses profetas são posicionados na história, por exemplo, eu quando dou aula de panorama do Antigo Testamento, eu não separo, não costumo separar os profetas em profetas menores e maiores. Eu procuro ensinar o livro de Samuel, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas e juntamente os profetas inseridos na história. É muito melhor, muito mais fácil de você compreender os profetas dentro da história. O rei que ele estava, quem era que governava no período que ele estava profetizando, a separação mais correta que dá um entendimento melhor dos profetas, nós separamos ele profetas pré-exílicos, profetas exílicos e profetas pós-exílicos. Ou seja, os profetas que profetizaram antes do povo ser enviado para o exílio, antes do reino dividido, os profetas que profetizaram durante a estada no exílio e os profetas que vieram depois do exílio. É uma organização melhor, que dá uma melhor compreensão. Terceiro exemplo, as cartas de Paulo em relação a Atos. Quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente pega as cartas de Paulo e relaciona com o livro de Atos, nós vamos ver o nascimento da igreja de Éfesos, nós vamos ver o nascimento da igreja de Colossos, nós vamos ver o nascimento da igreja de Corintos, algumas particularidades que a gente não consegue lendo só a carta. Mas quando vai para o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, que registra o pano de fundo histórico onde o livro deles nasceu. Ou como está aqui, nenhum livro nasceu sem um fundo histórico. O método de estudo histórico, de estudo bíblico histórico, ele também nos fornece ilustrações. A Bíblia é rica de ilustrações. Nos fornece material para o uso da imaginação. Está contido, né? Ilustração e uso da imaginação, essas metáforas, essas figuras que a Bíblia nos apresenta, né? Ela nos aguça a imaginação. Uma coisa importante no método histórico, que isso serve para outros métodos também, mas especialmente nesse método histórico, é correlacionar a história. A história da Escritura está ambientada em um fluxo da história. E à medida que estudamos a Escritura, ganhamos discernimento na revelação dos propósitos de Deus para o seu povo no tempo. Ferramenta muito útil é essa Bíblia que eu indiquei a vocês aí há algumas semanas. A BEI, Bíblia de Estudo Integrada, que ela organiza os livros da Bíblia numa ordem cronológica. Mas, para além disso, ela, além de organizar numa ordem cronológica, ela traz para a mesma página os textos paralelos. Então, você está cronologicamente estudando o livro dos Reis. Se tem um texto paralelo em Samuel e um texto paralelo no livro das Crônicas, ele vai trazer para a mesma página e vai colocar ali do lado. Então você vai ter uma completude daquele evento que você está lendo. Aquela Bíblia é sensacional para esse sentido. Então, a história está ambientada em um fluxo da história. Como nós falamos naquelas duas aulas introdutórias, quando nós falamos um pouco mais da organização da Bíblia, a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela começa no livro do Gênesis e ela termina no livro do Apocalipse. E ela vai ganhando elementos ao longo dessa história.
A cada passo ela vai se ampliando, vai ganhando cores, elementos, personagens. Então, à medida que estudamos, a gente vai ganhando, vai tendo melhor discernimento do plano e dos propósitos de Deus. Dentro dessa progressividade de revelação, a cada passo que damos acompanhando esse fluxo, nós temos uma compreensão mais completa. Né? Naturalmente isso, culminando com o Novo Testamento, lançando luz. Né? O estudante perspicaz da Bíblia, então não ignorará a história envolvida, mas tentará entender a mensagem da Bíblia à luz dessa história. Simplesmente identifique outras passagens da Bíblia, da Escritura, que cobrem o mesmo período da história, ou se referem aos mesmos personagens ou eventos do texto que você está estudando. Estude algumas passagens com cuidado para ver que luz, se há alguma, lançarão sobre o significado do seu texto. Alguns personagens e eventos bíblicos são mencionados em várias partes da Bíblia. Em alguns casos, o número de livros se encaixam no mesmo período. É importante, né? Esse é o exercício, correlacione a história, o nosso item C do OICA, correlação. Correlação é sempre relacionar, mas aqui tem uma preocupação de reconstrução da história. Ainda sobre correlacionar a história, terminamos dizendo que alguns casos, um número de livros se encaixam no mesmo período histórico. Então nós vemos, se você está estudando o Antigo Testamento de Ageu, por exemplo, é útil saber que Zacarias estava profetizando no mesmo tempo. E que ambos os profetas estavam ministrando durante o período da história registrado no livro de Esdras. Assim, Ageu, Zacarias e Esdras podem ser correlacionados, cada um ajudando a interpretar os outros. Como o livro de Ruth, que já na introdução diz, no tempo dos juízes houve fome em Israel. Então nós já sabemos que esse livro, essa história, essa narrativa do livro de Ruth, ela está inserida naquele contexto, naquele período da história de Israel, do período dos juízes. Então alguns livros se harmonizam. Por exemplo, Esdras e Neemias, Juízes e Ruth, o livro de Samuel e o livro dos Reis e o livro das Crônicas. São livros que se complementam, são livros que têm uma interdependência um do outro para lançar clareza a alguns eventos. Então, terminado o método histórico, vamos ver alguns métodos de forma bem rápida. O método cronológico é o estudo que remonta e traça uma linha do tempo, organizando fatos históricos relacionados a pessoas, reinos, eventos e acontecimentos, etc. Esse estudo pode servir como pano de fundo histórico para outros estudos. Os anos do ministério de Jesus, as dispensações, o reinado de Davi. Então, esse estudo, vão pegar a vida de Davi e organizar um estudo cronológico. Davi, pastor de ovelhas. Davi, ungido, rei enquanto menino. Davi vence Golias. Davi, escudeiro do rei. Davi, rei sobre Judá. Davi, rei sobre todo Israel. Então vamos criando, ao anos do ministério de Jesus, Jesus menino na sinagoga, razoando entre os rabinos, Jesus se perde dos pais, batismo de Jesus, Jesus chamando os seus discípulos. Vamos organizando cronologicamente e à medida que vamos caminhando nesses fatos, a gente vai pegando detalhes daqueles momentos, detalhes históricos daquele momento, e como dito aqui, ele pode lançar fundo, com certeza vai servir de pano de fundo para outros estudos. O geográfico é um estudo que procura relacionar aspectos geográficos para ilustrar movimentação de personagens ou fatos históricos. Este exame inclui lugares, cidades, montes, rios, Elias no Monte Carmelo e no Monte Horebe, viagens de Paulo, as viagens missionárias, os eventos envolvendo o Monte Sinai, figuras do Salmo, tipo quando Davi fala, aviva-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. É interessante você verificar o que é Negueb, o que eram essas torrentes, que fenômenos, isso era um fenômeno, isso era uma coisa normal. Então, esse geográfico ele vai estar
preso, ele vai estar buscando significado ou clareza do texto a partir de elementos da geografia e soma isso a fatos históricos. O doutrinário, que é talvez um dos estudos que comumente ao que a gente vê com mais frequência nas nossas igrejas, doutrinário ou teológico, também conhecido como teológico, é o estudo de uma doutrina ou conceito teológico, o qual pode se restringir, pode ser ampliado a toda a Bíblia ou se restringir a algum livro, autor ou gênero literário bíblico. A abordagem desse estudo pode seguir um padrão sintético, analítico ou tópico, pode ser apoiado por livros de teologia sistemática. Os falsos mestres, exemplo de estudos temáticos, falsos mestres em 2 Pedro, salvação em Romanos, cristologia em Hebreus. Por exemplo, doutrinário, vocação. É doutrinário, vou fazer um estudo sobre a vocação. Missões, é doutrinário. Sobre a morte substitutiva de Cristo. A encarnação, são exemplos de temas teológicos, doutrinários, doutrinas que você vai estudar. Eu quero estudar a encarnação em João. Ou eu quero estudar a encarnação em toda a Bíblia. Eu quero estudar a encarnação no Novo Testamento. Você pode restringir a um livro, a uma porção, ou ampliar ou a um testamento, ou até mesmo a Bíblia toda. O epistemológico, ele é o estudo menos aplicado à igreja. Normalmente esse é um estudo pessoal, individual, e é um estudo que quase sempre ele é um estudo que precede os outros. Principalmente para o pregador. É o estudo que vai lançar mão de um trabalho muito minucioso com o significado das palavras. Nós falamos no período de observação da importância da análise léxica sintática ou léxico-gramatical, onde a análise léxica se detém especialmente, não somente, mas especialmente no significado das palavras, e a análise gramatical ou sintática na sua função na frase ou oração. Essa análise epistemológica, ela é uma ampliação dessas duas ações. Ela vai fazer um estudo minucioso, né, no campo semântico, na evolução, da ressignificação da palavra ao longo da história, o que essa palavra significava no tempos bíblicos, como ela foi ganhando outras conotações ao longo da história. Então é um trabalho minucioso e comumente ele é um trabalho de bastidor. Ele não é um resultado, ele não é um trabalho que é apresentado, ao contrário dos outros métodos. Por fim, e não menos importante, o estudo tipológico. Muito comum fazer-se associações tipológicas, não fazermos estudos tipológicos. Quando a gente lê o livro do Hebreus, do autor aos Hebreus, nós percebemos que muitas vezes ele se refere às sombras de eventos que aconteceram no Antigo Testamento, que eram sombras que apontavam para o que haveria de vir, para aquilo que era perfeito. Então, o que tipos são eventos, são instituições, acontecimentos, rituais ou objetos que apontam para algo que haveria de vir. Por exemplo, o ritual da oferta de Isaac por Abraão, ele apontava, ele tipificava o sacrifício de Cristo pelo seu pai. Então, é um tipo. Moisés é um tipo de Cristo, ou seja, Moisés o libertador. Ele tipifica Cristo como libertador. Assim como Moisés foi aquele que Deus usou para retirar libertação do povo do Egito, Cristo, enviado por Deus, nos liberta totalmente da escravidão do pecado. Então, o estudo tipológico, ele vale muito a pena, ele é muito interessante. E eu recomendo aqui mais um livro, que é o livro do professor Magno Paganelli, que chama-se Introdução ao Estudo da Tipologia Bíblica. Eu tenho esse livro, não sei por onde ele foi parar aqui. Eu acho que ele está lá nos meus livros que ficam no quarto. Introdução ao Estudo da Tipologia Bíblica. O autor é Magno Paganelli.
né? É um excelente livro, ele é um especialista né, ele é mestre em interpretação bíblica, é professor de religiões comparadas no Betel Brasileiro em Niterói, professor, né, do mestrado Betel Brasileiro em São Paulo, professor do mestrado do Betel lá, é fera, vale a pena ler o livro dele. Então, terminamos aqui com o método tipológico. É o estudo a partir de um tipo ou tipologia. Certas pessoas, acontecimentos, instituições, rituais e objetos do Antigo Testamento prenunciavam de maneira expressiva alguma verdade importante do Novo Testamento e nos ajudam a melhor compreender e amar as verdades. Um evento também que é muito marcante: os rituais de derramamento de sangue para a remissão de pecado. Esses rituais todos, né, do sistema cerimonial do Antigo Testamento, todos eles apontavam para o sacrifício definitivo de Cristo como Cordeiro de Deus. Então eles eram tipologias daquilo que havia de vir, apontava para Cristo. É preciso ter muito cuidado entre a interpretação ou o estudo tipológico com a alegorização. Elas caminham muito perto, mas não são a mesma coisa. Que Deus abençoe. Terminamos aqui a nossa disciplina de métodos. Eu espero, e a minha oração é que esse tempo que nós passamos juntos redunde em glória e louvor para o nosso Deus. Redunde em homens e mulheres mais preparados para se apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade e não têm do que se vergonhar. Que estes que de mim, em alguma medida, aprenderam, ensinem a outros homens e mulheres idôneos para que ensinem a outros tantos. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.